Vamos ler Eclesiastes capítulo 1, primeiro, a partir do, bem no início. Eclesiastes 1:1. Eclesiastes capítulo 1. Vamos ver só essa introdução, por enquanto. Eclesiastes 1, do 1 ao 3. Diz assim a palavra do nosso Deus. Todos acharam? Amém? Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade das vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Pai querido, obrigado por essa leitura da Tua palavra. Sabemos que é o Senhor que fala aos nossos corações por meio dela e louvamos por isso. Temos o privilégio de ouvir os Teus ensinamentos, aquilo que o Senhor tem para o nosso crescimento e para que possamos andar no temor do Senhor. Continue falando conosco por meio desta palavra, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, Eclesiastes, esse é o título do livro, que significa exatamente essas primeiras palavras que nós lemos. Geralmente, o nome do livro vem das primeiras palavras, e como este. No caso, Eclesiastes significa exatamente pregador. Pregador, aquele que prega, Eclesiastes. E Salomão foi aquele que escreveu Eclesiastes. Ele se identifica e é quase que unanimidade dos estudiosos de que Salomão foi o autor deste livro. Então foram palavras dele. E ele disse, ele é um filho de Davi, que era o rei de Jerusalém. Então, não tem muita dúvida de que Salomão foi quem falou isso. E o propósito desse livro, Eclesiastes, é exatamente questionar o sentido da vida. E ele faz essa abertura aqui dizendo, que sentido tem a vida? Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho na terra, que ele se afadiga debaixo do sol? Então ele escreve esse livro para mostrar qual é o verdadeiro valor da vida, qual o sentido da vida. E na abertura aqui nós vemos uma temática que ele levanta, que é a vaidade das vaidades. Tudo é vaidade, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. O que para ele era a vaidade das vaidades? O que era para ele digamos assim, o topo da vaidade? O que era mais vaidoso na vida humana? Por que ele diz que tudo é vaidade? Tudo é vaidade. O que ele queria mostrar? Qual é a vaidade que ele queria dizer? E ele se referia a quê? Respondendo, a vida. A brevidade da vida. Era isso que ele queria dizer. O que é a vaidade das vaidades? A vida é muito breve. A vida é muito passageira. Por isso que ele fala que todas as coisas são vaidades, porque nós estamos vivendo algo muito breve, muito rápido aqui na terra, e de fato é. Então, para ele, essa vaidade não significa a vaidade que nós conhecemos, que é uma pessoa vaidosa, mas a vaidade que ele se refere é exatamente esta. A palavra hebraica para vaidade, a palavra hebel, significa vapor. É um vapor, é tudo muito passageiro. A vida é um vapor. E eu me lembrei de Tiago, o irmão de Jesus, que escreveu a epístola. Eu tenho certeza que Tiago tinha esse ensinamento no seu coração e conhecia Eclesiastes. Então, Tiago, ele faz essa mesma interrogação, ou essa afirmação.
Tiago 4,14, ele diz que o que é a vida? A vida é como uma neblina, é como um vapor. A mesma coisa que Salomão disse, Tiago repetiu. Verdade? Não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vida? Sois apenas como uma neblina, que aparece por instante e logo se dissipa, como um vapor, como uma nuvem. Então, era isso que Salomão estava falando, foi isso que nós encontramos aqui no Novo Testamento, em Tiago. A vida, ela é muito breve. Então, Salomão fala dessa brevidade da vida, dessa, digamos assim, a vida é efêmera, é vaidade nesse sentido, de passageiro, de efêmero. Ele chama isso de vaidade das vaidades. Então, vaidade se refere aos anos que voam, os nossos anos. E de fato, já perceberam isso? Todo mundo comenta, eu acredito que você há de concordar. Os anos têm voado, a vida tem passado diante de nós. Ontem, 10 anos atrás, a pandemia que deixou marcas aí, 5 anos atrás, começou em 2020, porque ela é 2019, né? E tudo muito passageiro, tudo muito rápido, realmente é um vapor que nós estamos vivenciando. E então esse pregador, ele fala sobre isso. Então, qual é o sentido da vida? Qual é o verdadeiro sentido da vida? Se tudo é muito passageiro, porque de fato meus irmãos, eu acredito que talvez na casa de muitos dos pais, dos irmãos, tenha fotos de pessoas que já partiram, é verdade? Na casa dos meus pais, tem uma galeriazinha de fotos. Começa com a minha bisavó, meu avô, meu pai que faleceu há 3 anos atrás. E aí, há 3 anos atrás, eu estive lá para me despedir dele. E eu fiquei pensando, daqui a uns anos, que passam rápido, vai estar a minha foto, vai estar a foto dos meus irmãos, vai estar a foto, futuramente, filho, continuarem nessa galeria lá dos que já foram, vai ser assim, e tudo muito rápido, tudo muito passageiro. A Alice, minha filha, desde o início da semana, ela pediu para eu levar ela na casa do Pelé, sábado. Sábado é o nosso dia, a gente dá uma passeada todo sábado, não sei quando tem algo que a gente não consegue, mas todo sábado eu saio com ela para a gente dar uma passeadazinha aqui por perto, na cidade mesmo, brincar. E aí ela no início da semana falou, pai, eu quero ir na casa do Pelé. E aí eu tive ontem lá. E interessante, gostei demais. Eu nunca tinha ido. E a moça lá realmente falou que Tricordiana não vai muito. Mas aí, na verdade, é a casa do avô do Pelé, né? Não é a casa nem do Dondinho, do pai do Pelé, mas a moça explicou. Os pais, antigamente, na época olha para você ver, o Pelé já morreu velho. Então o Dondinho morreu, mas estava lá os móveis. Então o avô do Pelé levou o Dondinho, porque ele casou muito novo, né? Para lá, porque era costume dos pais levarem os filhos casando assim novos para a casa deles. E aí eles foram para lá e tiveram Pelé lá. Também a casa onde Pelé nasceu. Mas estava lá os móveis, tinha coisas intactas, mas a geração passou. Aí a moça falou, vai lá na Casa Cultura, porque realmente aqui é a casa e só tem as coisas da casa, coisas antigas, o ferro movido a carvão, tinha, né, onde colocava água, um pinico e coisa da época, banheiro fora da casa. Aí ela falou, vai lá na Casa Cultura. Eu disse, aí estava lá tudo sobre a história de Pelé, as fotos. Tinha uma parte lá, que eu acho que os irmãos já viram, tem Pelé
com as pessoas mais ilustres. Pelé com Nelson Mandela, Pelé com Bill Clinton, Pelé com Schwarzenegger, com Stallone, com tanta gente, alguns vivos, Maradona, e dezenas, alguns já partiram. E estava lá. Uma vida que vai rápido, né? Até a Brigitte, Maracanã. Quem lembra da Maracanã aqui? Era um bonecão, quem não é daqui de Três Corações, né? Mas interessante, a Brigitte era famosa. O tempo de glória dela passou. Mas a Brigitte, ela era pernambucana. Foi um pernambucano que trouxe ela para cá, de Olinda. Então ela fazia parte dos bonecões de Olinda. Você vê, ela está aí, mas ela não era pouca não, viu? Ela era famosa, teve os seus dias de glória. Mas eu esqueci de perguntar, vou até perguntar para os irmãos aqui que foram dos carnavais antigos aqui de Três Corações. Ela também descia as avenidas aqui nos carnavais? Porque quando eu peguei ela só numa loja que ficava ali, perto do Calabresa, né, Arnaldo? Ela descia na época no Bradesco, ali em frente. Eu me lembro que era por ali, a Brigitte. Mas ela descia com... Pois ela era famosa lá em Olinda, do frevo de Olinda, né? Alguém doou ela aqui, teve os seus momentos de glória, mas está lá, ela paradinha lá, né? Bonecona. O que acontece, meus irmãos, que a vida ela passa, e que Salomão ele queria mostrar exatamente que aqui neste mundo nós não vamos encontrar o verdadeiro sentido da vida. Essa é a verdade. Por quê? Pense bem, se aqui tudo é muito breve, eu estou falando de vidas que passam e passam no estalar de dedos. Quando eu saí de casa, meu pai deveria ainda estar na casa dos 30 anos, para 40. Meu pai já foi. E a vida passou aí 37 anos longe. A vida passa. E se a vida aqui é tudo muito breve, nós nunca vamos encontrar o verdadeiro sentido na vida, neste mundo, o verdadeiro sentido da vida neste mundo breve. Nós não vamos encontrar. E era isso que Salomão ele estava dizendo. Salomão é o autor do Salmo 127, e ele faz a mesma coisa. Ele diz as mesmas coisas com um pouco de palavras diferentes. O Salmo 127, que é tão conhecido nosso, mas eu acredito que Salomão ele era preso nessa questão, porque ele chegou a essa conclusão. Ele disse: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Olha o 2. Inútil vos será levantar de madrugada. E ele fala isso lá na Eclesiastes 1 que nós lemos, né? Que proveito tem a fadiga, tudo que a gente faz. Levantar de madrugada, repousar à tarde, comer pão que penosamente grajeastes. Aos amados ele dá enquanto dorme. Então aqui ele já apresenta Deus como o verdadeiro sentido da vida, mas na introdução lá de Eclesiastes, ele fala qual é o sentido da vida. Na época de Salomão, é importante a gente fazer essa contextualização pelo seguinte: Salomão ele reinou 40 anos em Israel, e o grande sábio, o grande filósofo da sua época, o grande mestre, pregador, como ele se apresenta, aquele que ensinava, de fato, um sábio, viveu por volta do ano 900 a.C. E olha, importante na vida de Salomão, viveu numa época de muita paz e prosperidade. Nenhum outro alcançou o que Salomão chegou a alcançar. Muita prosperidade. Foram anos dourados para a nação de Israel, sem dúvida nenhuma. Muita fama, muita glória, muito poder,
muito sucesso. Salomão era um padrão para os outros reinos. Salomão, ele foi visitado por uma rainha. Hoje, atualmente, há uma também duas hipóteses, ou foi a rainha da atual Iêmen, no paísinho que tem, ou era da Etiópia, antiga. Mas Salomão foi porque era a fama dele se espalhava entre os reinos. Porque o Salomão, ele teve tudo. A vida religiosa do povo de Israel, eu acho que meus irmãos viviam no apogeu, através da construção de uma das coisas que foi a maravilha do mundo antigo, que foi o templo. E o culto, eu acredito, meus irmãos, que na época de Salomão, o culto era um culto extraordinário, porque o seu pai deixou uma herança de música, de louvor e de adoração, como nenhum outro tinha deixado. Davi foi o maior músico da Bíblia. E aquele homem certamente encheu Israel com as suas músicas, com as suas canções, e deixou uma herança não somente financeira, preparou o caminho para a construção do templo, mas também de adoração, de culto, de louvor. Então não faltava isso para o povo podia adorar. E imagina, o povo vivia no auge de algo, ou a pré-construção, que a gente viveu algo parecido, que dá um incentivo. E o templo naquela época tinha um valor totalmente diferente de hoje. Era a casa mesmo de Deus, morada física quase para eles, ainda que Deus dissesse que não era. Mas era onde havia os sacrifícios. Então, ou algumas gerações viveram já a construção, após construção. Então, aquilo eu acredito que eles viviam um tempo de muito contagiante. A adoração deles era tudo. Agora, por que ele falou que era tudo vaidade? Sabe por quê? Penso eu imagino que é igual aos dias de hoje. Ele tinha tudo, ele tinha fama, poder, glória, ele tinha paz, prosperidade, a nação estava protegida por um tempo de muita paz, mas o secularismo e o materialismo, e essa prosperidade estava tirando Deus do centro dos corações. Eles eram religiosos, sem dúvida, tinham de tudo, mas isso certamente, meus irmãos, já estava enchendo o coração do rei de uma preocupação, o próprio dele, o coração dele se envaideceu. Porque quando a gente tem de tudo em nossa volta, a tendência é fazer disso um Deus, um D minúsculo, um Deus Deus verdadeiro, o nosso Deus, não vai dividir espaço com esse tipo de coisa. Então, na época de Salomão, o povo vivia em busca das coisas. A vaidade vai tomando conta, e era a vaidade das vaidades. E o povo vivia pouco, muito menos que nós, que a nossa geração. Mas Jesus também alertou o homem, alertou a sua geração e alertou toda a humanidade a não viver como na época de Salomão o povo já estava vivendo e como hoje o nosso povo vive, a nossa sociedade está vivendo. Nós vivemos também com muita música, com muito louvor, com muita adoração, com muito de tudo, tudo muito fácil nos dias de hoje, mas o materialismo, mas a prosperidade não somente material tem invadido os corações e as pessoas estão vivendo só para isso. Deus é segundo plano. O antropocentrismo nós vivemos nos dias de hoje. Lucas capítulo 12, veja o que Jesus falou. Eu tenho certeza que 99% conhece essa passagem da Bíblia. 12:20 de Lucas. O 20 e o 21 também. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Não foi isso que Salomão falou? O que tens preparado, para quem será? Está correndo atrás do vento. E o 21, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Olha o sentido da vida. O sentido da vida é Deus. Jesus falou isso. O verdadeiro sentido da vida está aí. Meus queridos, qual o propósito dessa mensagem? O propósito dessa mensagem
é mostrar exatamente que como é vaidoso, como é fútil, como é passageiro, como não faz sentido uma vida sem Deus. É vaidade das vaidades viver sem Deus. Tudo é vaidade. Não faz sentido. O que nós somos sem Deus? O que é a vida sem Deus? Aonde chegamos sem Deus? É isso que Salomão interroga. Onde nós vamos parar sem Deus? Sem viver uma vida para Ele? Nós passamos, se não tiver cuidado, a vida inteira buscando satisfações em coisas não duradouras. O que nós mais amamos, estimamos e lutamos não nos pertencem. Jesus falou isso no 20. O que você tem preparado, para quem será? E não é depois da morte, não. Há muitas pessoas que construíram mansões e mansões, já chegaram num momento que não desfrutam mais de nada dela. Não conseguem ir para seu banheiro, que custa o valor de uma casa nossa. Não consegue chegar num banheiro. Não consegue tomar uma água direito. Alguém tem que pôr. Para mostrar que a vida aqui não adianta se matar por coisas que não nos pertencem. Vai chegar um momento que nada daquilo que a gente se matou vão nos pertencer. Nada vai nos pertencer. Portanto, é vaidade viver para isto somente. É vaidade. Não vale a pena. Filipenses capítulo 3, versículo 8, Paulo foi extraordinário, Paulo foi maravilhoso quando ele disse isso daqui. Ele disse: eu considero todas estas coisas como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Irmãos, nós temos que trabalhar duro sim, nós temos que trabalhar, nos esforçar, nos profissionalizar, correr atrás legal mesmo, muito. Mas o nosso coração não pode abandonar esta verdade. O que acontece é que muitos cristãos trocam uma coisa pela outra. Não vale a pena. Todos nós precisamos trabalhar até o último dia da nossa vida, até onde a gente puder, até onde as nossas forças forem. Nós precisamos sim, nós precisamos dar o nosso melhor aqui, em tudo que nós pudermos, mas não substituir Deus em nada. Não tirar a nossa comunhão com Deus em troca de nada, nada daquilo que nós viermos a ter. Mas essa é uma mensagem pessimista, negativa ou infeliz? Absolutamente não, ao contrário. Essa mensagem é para mostrar que o verdadeiro sentido da vida é Cristo, como disse o apóstolo Paulo. Portanto, meus irmãos, temer a Deus, buscar a Deus, e como Paulo falou, conhecer a Cristo é isso que torna a vida, é que faz a vida ter sentido, é o que faz com que a vida seja especial. A gente pode ter coisas, Salomão era rico, milionário, poderoso, famoso, mas ele viu que Deus valia muito mais do que tudo que ele tinha, porque nada era dele. E ele chegou a essa conclusão. A verdadeira vida é a eterna. A vida na terra, ela não é verdadeira, ela é passageira, ela tem outro adjetivo ou outros adjetivos. Jesus, ele prometeu, quando Pedro interrogou, o que ele ia ganhar vivendo uma vida para ele, para Jesus. E aí Jesus falou, Mateus 19, 29. Jesus falou aquilo que nós conhecemos tanto, meus irmãos, mas às vezes os nossos corações vão se apegando. Todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna.
Eu gosto daquela versão que fala 100 vezes mais. Não sei qual está certa também, mas eu acostumei. 100 vezes mais. Aqui e a eternidade. E na eternidade. O que Jesus queria tirar do coração do homem era uma vida somente para quê? Mas uma vida com Ele é uma vida que faz sentido a ponto dele falar, receberá 100 vezes mais. Ou receberá muito mais aqui na terra, porque aqui na terra não faz sentido viver uma vida longe de Deus. Essa semana eu fui convidado para conhecer a Fazenda Cobiça, na verdade fazer uma obra lá, fazer um trabalho lá. Eu fui em todos os locais, me levaram lá para eu conversar e aconselhar os funcionários. E abrindo um parênteses aqui, o que é aquilo, hein? Eu não tinha noção que nós, na nossa cidade, região, tinha uma coisa do outro mundo. A Fazenda Cobiça é algo extraordinário. E aí, a família do Tobeco ali, a Marta que trabalha lá, o dono lá, queria que eu fosse lá, quer que eu fale uma vez por mês lá. Eu comecei ontem, sexta-feira. E a minha palavra foi essa, porque a pessoa que me apresentou e pegava o carro e ia me levar em todos os locais para eu conversar com os funcionários, porque ele falou, o grande problema é a vida sem Deus. Meninos novos vão se perdendo. E a minha palavra foi essa, não faz sentido viver longe do nosso Deus, porque a vida é muito passageira, não vale viver um instante sem Deus. Não vale a pena, não é sábio. Então, Salomão, ele queria mostrar essa transitoriedade e a brevidade da vida. Não vale a pena viver uma vida sem olhar para a eternidade. Olhando só para aqui, nada daqui nos pertence, nada daqui é nosso. Inclusive, falando da galeria de pessoas que já morreram, como eu dei vários exemplos, lá em casa, na Pelé e tal. Lá eu entrei no último escritório lá, para me despedir lá das pessoas que me convidaram, e tinha lá a foto, que eu penso que sejam dos fundadores, dos donos, daqueles que começaram aquela fazenda lá. E tem a ver com isso. Tudo muito rápido, aquilo não pertence, deixou uma herança, deixou coisas maravilhosas, mas não vale a pena, por mais que o coração estivesse ali preso, se não tiver Deus, se não estiver olhando para a eternidade. A pessoa pode ter sido dono de um estado inteiro, de uma cidade toda. Pode ser, como tem lá no Nordeste, tem fazendeiros que são deputados, senadores, que são donos de fazendas que vão de estado a outro. Não vale nada, futuramente. Nem desfruta. Portanto, meus irmãos, se a gente viver uma vida sem olhar para a eternidade, sem se apegar dia a dia na eternidade, nós vamos buscar aquilo que nós vamos perder. Nós corremos atrás daquilo que nós vamos perder, mais cedo ou mais tarde. Viver para Deus nos torna libertos. E Jesus, ele falou que o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Quantas pessoas estão com fardos pesados porque os seus corações estão nas coisas, estão neste mundo apenas. Um mundo que está deprimido, um mundo que vive na depressão. Já perceberam? Nós vivemos uma época assim, sabe por quê? Porque o materialismo que se tornou o Deus das pessoas, quanto mais a pessoa se prende ao materialismo, mais perda e desânimo. As pessoas estão esmorecendo. O mundo está em depressão. E depressão é isso. Depressão significa exatamente que a pessoa está para baixo mesmo. As pessoas não estão suportando mais, porque o mundo está assim. As pessoas correm atrás apenas de alívios emocionais nos dias de hoje, momentâneos, até nas igrejas. Vejam as mensagens da igreja. Vejam as promessas da igreja. É para as pessoas saírem com autoestima. São
busca de coisas momentâneas, de alívios, de não serem, digamos assim, julgadas até pela palavra, porque é Deus quem julga na sua palavra, mas as pessoas querem alívio de suas culpas. Eu falo isso porque a gente aconselha, as pessoas se deparam com uma mensagem que são momentâneas, com promessas, mas, meus irmãos, as pessoas estão buscando convicções nelas mesmas e adoram as suas emoções, mas eu penso que isso seja o espírito do falso profeta ou da falsa profecia preparando o mundo para adorar o anticristo. Pensamento meu. Nós somos mortais, aqui na terra nós morreremos, mas nós não somos daqui. A única coisa que nos salva, o único que nos salva, é Cristo que nos deu a sua imortalidade. Por isso que, se Cristo nos deu a imortalidade dele, para onde nós devemos olhar? Onde que deve estar o nosso coração? Não é em coisas momentâneas. A gente precisa ter muito cuidado, porque o diabo, ele atua no sistema, no mundo. O diabo é capaz de enganar as pessoas mais bem intencionadas. Ele enganou Adão. Falar nisso, o texto que fala que Jesus, ele nos deu a eternidade dele, ou a imortalidade, fala exatamente sobre isso. 1 Coríntios, eu quero concluir com isso. 15, 22. 1 aos Coríntios 15, 22. Que diz assim: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Onde é que está o nosso coração? Onde é que nós estamos vivendo? O que nós estamos aguardando? Portanto, meus amados irmãos, Salomão viveu numa época de muita falsa prosperidade, porque para um crente, para um cristão, para um homem de Deus, uma mulher de Deus, por mais que haja prosperidade, é falsa prosperidade. Porque aqui na terra a gente não tem promessa de que a gente vai viver sempre por cima o tempo todo. Nós só vivemos por cima o tempo todo quando Cristo reina nos nossos corações. Aí quando Cristo reina, nós não estamos apegados a nada aqui na terra. Nosso coração não está aqui. Portanto, meus irmãos, eu quero concluir dizendo que nós não podemos viver numa vaidade das vaidades, que é uma vida longe de Deus. Sabe o que muitas pessoas decidem? Se afastarem dos caminhos do Senhor. Hoje eu estava me lembrando, lá na sala lá de preparação para o batismo, que em 2013, eu fui em 97% das igrejas em Três Corações eu visitei, para fazer um trabalho de pesquisa, e conheci as atas das igrejas e os pastores e conversei com cada um. O IBGE dava conta de que havia 13 mil evangélicos em Três Corações naquela época. 13 mil. Mas dentro das igrejas, sabe quanto eu encontrei? Menos de 6 mil. Eu tinha um número certinho, 5 mil e pouco. Uma margem para cima e para baixo ali. 5 mil e pouco. Ou seja, mais do dobro. Naquela época, há 12 anos atrás, estava nominalmente, se diziam evangélicos. Nominalmente. Estatisticamente eram evangélicos também. Portanto, meus irmãos, o cristão ele está desviando. Nós temos igreja desviada dentro da igreja. Nós temos pessoas que, olha, vai ser assim, ó, no estalar de dedo, essas multidões que andam atrás de fogo, de saciar, de momentos, de ondas, de movimentos, isso, aquilo, é um estalar de dedos para se afastarem de onde estão, porque já estão afastadas da verdade eterna.
Mas essa é uma palavra de encorajamento, de fortalecimento, para que os nossos corações sejam fortalecidos nessa verdade, nessa graça, e jamais o nosso coração se aparte o temor. Passa rápido, passa que a gente não percebe. Os cabelos brancos chegam, as carecas aparecem, e as rugas chegam, a vida vai embora. O que nós plantamos, o que nós fizemos. Então esse é um tempo de se apegar no Senhor, de se agarrar em Deus. Não deixa que nada se tire do coração o fogo, como nós louvamos aqui. Não deixa o coração se ensoberbecer, se afastar da presença dEle. Em breve nós estaremos, meus irmãos, naquele lugar glorioso, naquele lugar onde não há choro, onde não há medo, naquele lugar onde não há mais depressões, doenças, vírus, bactérias, não há demônios, não há tentação, não há fracasso, onde nós não vamos acordar, nem dormir, a gente dorme lá, parece, mas onde a gente, digamos assim, acorda, vamos usar acordar comparando com aqui, né? Lá pode não ter dia nem noite, eu não sei como é que é, eu nunca fui lá também, mas eu acredito que vai ser pleno, vai ser glorioso. Vale a pena a gente se desgarrar da presença do nosso Deus um minuto sequer. Mas quantas pessoas têm caído por causa de coisas pequenas, um desejo. Liguei essa semana para uma pessoa e eu falei: o que houve com você? Por que você está tão distante? Por que você sumiu? Aí a pessoa: aconteceu algo e eu preferi me afastar. Aí quando você vai ver o algo que aconteceu, meus irmãos, porque a pessoa ficou chateada porque alguém fez o serviço dela dentro da igreja. Alguém vai fazer o serviço também dela na outra, e vai fazer o serviço na outra, e vai passar na frente dela também, e vai machucar o ego dela também, e ela vai fazer o quê? Vai ficar rodando, pulando de igreja em igreja. Mas essa história a gente conhece há muito tempo atrás. Pessoas que, felizmente, vão dando volta e conhecendo. Se o seu coração e o meu coração não se envaideçam, trabalha, pode trabalhar, pode se esforçar, mas olha, coração. Eu fico feliz quando eu vejo jovens. E tem também preocupação, porque é o tempo da vaidade. Mas não se aparta. Eu vejo a Isabela sempre na presença do nosso Deus, sempre caminhando com o Senhor, como isso nos traz alegria, porque são poucos os jovens que permanecem. Geralmente o jovem quer dar uma voada. Não vale a pena. Importante a gente permanecer na presença do nosso Deus, construir a vida na presença do Senhor. Rafael também chegou novinho aqui, né, Rafael? 17 anos mais ou menos, né? 19, está firme, então não se afasta, meu filho, continua, passa pelas paixões da mocidade, passa pela luta da mocidade, Giovana, Júlia, né? O Enzo, aí, ó, alegria total aí para batizar o Enzo aí na próxima turma de batismo aí. Não, Estevão? Vai dar certo em nome de Jesus, né? E continuar na presença do nosso Deus, amém? Juventude lá em cima aí, olhando para mim, o Derek, o Pontes, só gente boa. Ana Júlia, oh, coisa boa. Oh, meu Deus, eu esqueci o nome da... a mais antiga. Depois eu lembro.
Eu baixei totalmente aqui. Deixa eu levantar aqui. Pode falar agora. É mesmo, é Dula. Agora eu vi. Você vê, a gente acostuma com as coisas erradas mesmo na vida da gente. Eu estava acostumado em não ouvir nada. Quase, né? Fui ver, estava com 80% de P daqui, 80% por aqui. E a gente ouvindo bem baixinho. Vamos orar? Pai querido, Pai santo, neste momento nós queremos colocar em Tuas mãos Teu povo, Deus, sustenta nesses últimos dias. A gente precisa muito suportar para que andemos na presença do Senhor. Há muitos enganos, há muitas mentiras, há muitos falsos pregadores, promessas. Deus nos livra das falsas profecias, das falsas promessas, dos enganos, das seduções que têm invadido, Senhor, as igrejas no Brasil e no mundo todo, e tem devastado e levado essa multidão a se desviar, como nós vemos. Isso não é de agora. O diabo já tem arrastado multidões para longe da presença do Senhor, porque não tem vivido a essência, não tem andado na presença, não tem caminhado contigo, tem buscado, Senhor, viver um cristianismo fácil, um cristianismo de aparência, um cristianismo da moda. Oh Deus, sustenta as nossas almas, sustenta as nossas vidas, para que possamos dar frutos para Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.